Não há nada melhor do que adorarmos a esse Senhor. Amém, irmão? Você crê assim? É muito bom exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Amém? Se você pode, ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Diz a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. Que o poder do teu Espírito, através da tua palavra, nos cure, nos sare, nos liberte, nos levante, a fim, Pai, de que saímos deste lugar para praticar as tuas obras, para praticar a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui, por tudo que o Senhor vai fazer por meio da tua palavra. Nós te louvamos por cada milagre, libertação, salvação, transformação que acontecer nesse lugar. Nós te louvamos e somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Obrigado por estar de pé este tempo. Quero falar com você nesta noite sobre não tenham medo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não precisa ter medo. Antes de começar a falar, é impossível, né, irmãos? A gente fala, mas não sei, do que você tem mais medo? Sei, não é? O que mais coloca medo em você? Mulher? Não tenho medo da minha mulher, pastor. Quantos têm medo da mulher aqui? Sincero, irmão. Medo da sogra? Sei lá. A gente sempre tem um medo, né, irmão? Sei aquilo que mais, assim, pega você e você diz: não, pastor, eu tenho medo exatamente disso, não é? Mas esse texto que nós lemos começa com Jesus mandando os discípulos de volta para o barco, depois da multiplicação dos pães e peixes. A multidão, e Jesus fez isso porque aquela multidão desejava coroar Jesus como rei. E, na verdade, os discípulos, eles não imaginavam o que estariam prestes a enfrentar. Eu e você podemos afirmar com certeza de que se os discípulos soubessem do que eles iriam enfrentar, eles jamais entrariam naquele barco. Não é? Eles diriam: não, eu não vou não. Se eles soubessem
que uma tempestade estava por vir, eles fariam duas coisas. Ou eles diriam: Jesus, nós não vamos, ou nós vamos só se o Senhor for com a gente. Não é? E pastor, por que o Senhor está dizendo isso nesta noite? Porque o que aconteceu com os discípulos acontece com a gente, irmãos. Os discípulos, eles queriam se sentir seguros, assim como nós. Nós, a todo instante, nós queremos nos sentir seguros. Nenhum de nós que estamos aqui, nós gostamos das incertezas, né? Todos nós gostamos de nos sentir seguros. Nenhum de nós aqui gostamos da insegurança. Você não gosta, eu não gosto, né? Eu não gosto de dirigir à noite, não gosto. Eu não enxergo bem e não gosto de dirigir à noite, né? E recentemente fomos a uma festa e chovia muito, muito, muito. E peguei muita chuva na estrada. Uma bela hora, um belo momento, eu falei para minha mulher: começa a orar aí, porque eu não sei nem mais por onde entrar, não é? E graças a Deus não nos perdemos, deu tudo certo. Mas nenhum de nós, né? Você não gosta de andar por nada, por nenhum caminho. Você não gosta de experimentar nada que seja incerto. Nenhum de nós gostamos, né? Nós gostamos de saber sempre aquilo que está por vir, né? A não ser que seja uma festa surpresa ou uma oferta surpresa. Você gosta, não gosta, irmão? Receber um dinheiro que você não estava esperando? Oh, aleluia, né? Mas fora isso, ninguém gosta. Todos nós gostamos de saber, né? Gostamos de pegar com as nossas próprias mãos. Gostamos de ver com os nossos próprios olhos. Gostamos de andar com os nossos próprios pés. E os discípulos, eles tinham uma certeza: nós vamos chegar do outro lado ao amanhecer. Nós vamos atravessar bem, a viagem será tranquila. E escute bem, é exatamente, muitas vezes, o erro que nós cometemos, o erro que reside em nós. Qual, pastor? Nós pensamos, temos a ideia muitas vezes equivocada de que ao obedecer a Deus, nós vamos navegar por águas tranquilas, e nem sempre será assim. Nem sempre, mesmo obedecendo a Deus, as águas vão estar tranquilas. Nem sempre, mesmo crendo, mesmo obedecendo, mesmo estando no centro da vontade de Deus, uma tempestade pode vir e nos alcançar. A grande questão, irmãos, é se nós vamos perder de vista que Deus está cuidando de nós, mesmo na tempestade. Amém, queridos? Deus está. Mas, pastor, eu estou obedecendo a Deus e estou no meio da tempestade. Mas Jesus falou que a aflição viria, que a tribulação viria. A grande questão é se nesse tempo, eu e você vamos estar dizendo assim: não, eu estou enfrentando essa tempestade, mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha vida, não é? Enquanto os discípulos estavam enfrentando a tempestade, Cristo ainda estava lá no monte, do outro lado, orando. Essa cena retrata muito bem a igreja e Cristo nos dias atuais. Nós, o povo de Deus, estamos muitas vezes em meio à tempestade, mas Cristo está no céu, intercedendo por nós. Amém, irmãos? Vê lá o que a palavra vai dizer, ó. Romanos 8, 34. Vai lá. Em Romanos 8, 34 comigo. Você pode estar passando por uma tribulação, mas Cristo está intercedendo por você. Amém, querido? Romanos 8, 34. Olha o que a palavra vai nos ensinar. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Mesmo que estejamos enfrentando uma tempestade, Cristo está intercedendo por nós.
O mestre estava vendo a situação dos discípulos. E ele continua a nos ver e sabe muito bem cada uma das nossas necessidades. Ele podia ver que os discípulos estavam terrivelmente amedrontados, como Cristo pode ver que nós muitas vezes estamos com medo. Os discípulos estavam com medo de morrer, com medo de nunca mais estarem com suas famílias. E Cristo conhecia muito bem o medo dos discípulos, como Ele conhece todos os meus medos e todos os seus medos. Medo que temos de não ser curados, medo de não realizarmos os nossos sonhos, medo de não conseguir um emprego, o medo que temos do casamento acabado, do divórcio, o medo que temos de perder aqueles que muito amamos. Temos medo, e Cristo conhece, Cristo sabe. Nós, muitas vezes, não conseguimos compreender que Cristo está presente, mesmo na tempestade. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente tem a impressão que Deus não está presente. Você já falou isso? Parece que no pior momento da minha vida, Cristo não está. Ele não responde. Imagina, os discípulos naquela tempestade terrível, e Cristo estava lá, orando. E parece que muitas vezes nós temos essa impressão. O salmista, muitas vezes Davi, ele queixou-se, a gente vai ler em diversos salmos. Davi dizendo, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus está indiferente ao meu problema. O apóstolo Paulo também viveu momentos assim, lá descrito na segunda carta aos Coríntios 1, capítulo 1, verso 8. Vá lá comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Olha o que Paulo vai dizer. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo já, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você pode dizer glória a Deus? Paulo também viveu momentos assim, momentos em que parece que a nossa força não vai suportar. Você já viveu momentos assim? A tribulação tão grande, vento para tudo quanto é lado, dificuldade, você diz assim, eu não vou aguentar não. Momentos que parecem que recebemos a nossa sentença dizendo assim, ó, acabou. Você não vai conseguir. A sua força não vai superar. Não é? Mas eu quero deixar claro para você nesta noite que Cristo sempre vem ao nosso encontro, irmão. Cristo sempre vem. Mesmo na nossa tribulação, mesmo que tenhamos medo, Cristo sempre vem. Sempre vem. Mesmo que estejamos com medo, mesmo que não acreditemos, ou mesmo que duvidemos, Cristo, Ele sempre vem. Cristo foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Diz a Bíblia que quando isso aconteceu, os discípulos não puderam reconhecer Jesus. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Por que que os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus naquela tempestade? Eu não sei se você já leu esse texto e já se fez essa pergunta. Por que Cristo não foi reconhecido pelos discípulos naquela tempestade? Eles olharam para Jesus e disseram assim, não, é um fantasma. Já teve medo de fantasma, irmão? Vigia, hein? Não, pastor, não passo perto do cemitério que eu tenho medo de fantasma.
Tu é crente, hein? Mas a visão deles foi de um fantasma. Ninguém disse assim, nenhum dos discípulos falou, não, rapaz, eu acho que é Jesus. Por que eles não puderam ver? Porque no meio daquela tempestade, a única coisa que eles não estavam procurando era por Jesus. Às vezes isso acontece com a gente. Por que no meio da nossa tempestade a gente não consegue enxergar Jesus? Porque a única coisa que nós não estamos procurando na nossa tempestade é Jesus. Às vezes na nossa tempestade a gente está procurando como achar solução. Não, pastor, estou querendo achar de onde vem esse problema. Mas eles não usaram a fé e disseram, não é um fantasma não, é Jesus que está vindo. Às vezes acontece a mesma coisa com a gente, irmãos. A nossa visão fica comprometida de quem é Deus no meio da nossa tempestade. Talvez a única coisa que eles lembraram é da história que os pescadores contavam, da história que eles mesmos ouviam. Mas ninguém lá pôde reconhecer Jesus. Por quê? Porque no meio da tempestade eles não estavam procurando por Jesus. E o que vai fazer toda a diferença na nossa vida é no meio da nossa tempestade, a gente procurar onde Deus está, a gente conseguir ver que Cristo está vindo ao nosso encontro. Porque no meio da tempestade a gente começa a ver uma porção de coisa que não existe. A gente começa a enxergar uma porção de... Por quê? Porque a nossa visão está embaçada. Pense bem. O medo e a fé, eles não podem conviver no mesmo coração, irmão. O medo sempre vai nos impedir de ver que Cristo está presente. O medo, ele vai tirar a nossa visão de que Deus sempre está, de que Ele sempre vem. Quando a gente sente medo, a gente não consegue enxergar. Você faliu, Cristo vem. Seu casamento acabou, Cristo virá. Você está com câncer, Cristo virá ao seu encontro. Seu filho está em um mundo de drogas e pecado, Cristo virá ao seu encontro. Sua vida financeira está esmigalhada, Cristo virá ao seu encontro. Você não pode engravidar, Cristo virá ao seu encontro. Mas se nós estivermos com medo, a gente não vai conseguir perceber que Cristo está vindo ao nosso encontro. Porque o medo vai tirar de nós a visão. A depressão te alcançou, Cristo virá ao seu encontro, irmão. Lembra do profeta Elias? Amanhã pode dizer para esse profeta que nesta mesma hora ele vai estar morto. Elias, guerreiro, profeta, pegou e falou assim, não, eu vou procurar um lugar para eu me esconder. E por que Elias fez isso? Por causa do medo que ele sentiu de Jezabel e do exército dela. Elias foi parar em um lugar onde não deveria estar por causa do medo. Quantos crentes estão assim, irmãos? Estão em um lugar que não deveriam estar e estão nesse lugar porque estão sentindo medo. Elias não deveria estar lá, porque quando o anjo chega para ele, o anjo faz uma pergunta para ele e diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Aqui não é seu lugar, sai daqui. E é a mesma coisa que Deus está dizendo para cada um de nós aqui, sai desse lugar, o medo, a caverna, não é o seu lugar. Não é porque às vezes o medo ele nos coloca nesse lugar de dor, de autocomiseração.
de pena de nós mesmos. Por causa do quê, pastor? Por causa de uma ameaça enviada ao profeta. O que é que está ameaçando você? O que está confrontando a sua fé? O que está fazendo você ficar escondido com medo? Não, pastor, são mais notícias para tudo quanto é lado, sim, irmão. Mas não tenha medo, não ceda. Pense bem. Não deixe nada roubar de você esta certeza. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu, em fé, em coragem, em alegria. Não deixe o medo colocar você em uma caverna. Não permita que o medo tranque você. Não, porque eu sinto medo. Porque eu estou apavorado com as últimas notícias, sim. O anjo foi tão claro. E falou para Elias, tem 7.000 em Israel que não cederam a Baal, que não se dobraram ao medo, eles estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Você também precisa dessa voz. Pense bem. O medo sempre faz coisas terríveis, né, irmão? Um dos meus irmãos, ele é mais velho do que eu, 4 anos, e ele sempre foi um sujeito muito medroso. Ele sempre teve terrível medo de cachorro. Tem medo de cachorro? E a gente sempre ia para a igreja a pé. Sempre íamos para o ensaio do coral e voltávamos a pé com a minha avó. E um belo dia, meu irmão se deparou com um cachorro, estava eu, ele e minha avó, indo para o ensaio do coral. E minha avó sempre usou peruca. Irmão. No meio do caminho, meu irmão encontrou um cachorro. E ele ficou, passa, não passa. E minha avó falou, bora, nós estamos atrasados e vamos para a igreja. Irmão, eu sei que meu irmão ele tentava passar para lá, o cachorro ia. Ele tentava passar para cá, eu falei, rapaz, Satanás está nesse cachorro. Eu fiquei bem quieto, que eu falei, é Satã. Olha, e eu sei que uma bela hora meu irmão tropeçou na minha avó. Chutou o chinelo dela, o calçado que ela estava. Como se não bastasse, a peruca da minha avó voou para o outro lado. Irmão. Se você quer ver uma crente violenta, não mexer com a peruca da minha avó, não, cara. Eu falei, cara, o que tu foi fazer? Ele falava assim, não, mas é o cachorro. Ela sabe que eu tenho medo. Eu falei, mas tu jogou a peruca dela no chão. E minha avó foi lá, catou a peruca. Olha, irmão, porque o medo, irmão, não é? O medo faz a gente viver coisas. Não é? O medo tem feito pessoas ficar deitadas em uma cama. O medo que escraviza pessoas e diz assim, eu não vou me relacionar de novo não com ninguém, eu não vou confiar. Medo tirou pessoas de caminharem com Jesus. Não é? Mas diz a Bíblia que Pedro ousadamente disse assim, Senhor, se és tu, eu quero ir também por sobre as águas. Se é o Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Sim, o medo estava colocando Pedro para fora daquele barco. Pedro sabia o que as tempestades eram capazes de fazer. Com certeza, Pedro já tinha ouvido histórias, tinha visto destroços, ele conhecia as viúvas de outros pescadores. Pedro sabia que uma tempestade podia matar, ele era pescador, irmão. Pedro logo falou assim, não, eu não quero ficar aqui não, é certo que eu vou morrer. Eu já vi muita gente passar por isso, eu não vou passar. Eu vou sair desse barco.
Se nós pudéssemos olhar para o rosto de Pedro, veríamos o medo estampado nele, um homem aterrorizado, sem saída. Mas eu quero dizer para você nesta noite que foi desse medo que nasceu um ato de fé. Por quê, pastor? Porque frequentemente a fé é a filha do medo. Foi desse ato de medo que brotou uma fé no coração de Pedro. Pense comigo em uma coisa: se Pedro tivesse visto Jesus caminhar sobre as águas durante um dia calmo e tranquilo, será que ele teria andado com Cristo? Será que Pedro teria pedido para ir ao encontro do Senhor? Se Pedro nunca passasse por aquele medo, será que ele diria assim: Senhor, eu quero andar contigo? Porque quando as coisas vão bem, né, irmão? A gente muitas vezes não quer andar com Jesus. Quando tudo está bem, quando a nossa vida não tem medo nenhum, a gente diz assim: não. Mas quando o nosso barco começa a encher por causa da tempestade, a primeira coisa que a gente fala assim: Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero experimentar. Num dia calmo e tranquilo, Pedro jamais falaria: Senhor, eu quero. Ele não falaria. Quero que você grave bem isso. Os grandes atos de fé, eles raramente nascem dos cálculos tranquilos. Os grandes atos de fé raramente nascem dos cálculos tranquilos. São nos piores momentos da nossa vida. Não foi a lógica que fez com que Moisés levantasse o seu cajado às margens do Mar Vermelho. Não foi a lógica que fez Moisés pegar um cajado nas margens do Mar Vermelho. Não. O que foi? O que fez Moisés fazer isso? Foi o medo de Faraó e o seu exército. Moisés, toca aqui, ó. Se você toca, vocês vão passar. Atrás vinha um exército poderoso. Um momento de pressão, de medo, fez Moisés dizer assim: eu não vou calcular nada não, se Deus está mandando, eu vou ter fé, eu vou fazer, e o mar vai se abrir. É nesta hora que a fé nasce, quando o medo chega na nossa vida, irmão. Ao menos o medo nos impulsiona a fazer alguma coisa que é ilógica, mas a gente vai fazer. Não era lógico Pedro dizer assim: não, eu vou andar sobre essas águas. Ele falou: não, eu tenho muito medo de morrer. Morrer eu não vou. Senhor, se és tu, eu também quero sair desse barco. Não foi a pesquisa médica que convenceu Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi. Foi o medo de continuar, general, cheio de brasão, cheio de insígnia, mas leproso. Não foi uma junta médica que falou assim: não, Naamã, o que vai curar a sua lepra é o Rio Jordão. Não. Ele tinha medo de continuar com aquela farda, mas leproso. Por isso que ele seguiu o conselho daquela menina criada e viajou tão longe. E depois, ao ir embora, ele foi convencido a mergulhar 7 vezes. Sabe por quê? Não tinha lógica, mas o medo fez Naamã ter uma fé que ele mergulharia ali e ficaria curado. O medo que nos impulsiona e nos leva a ter um ato de fé. Não foi o bom senso que fez Paulo abandonar a lei e adotar a graça, não foi? E não foi um grupo confiante que orou em um pequeno quarto em Jerusalém para a libertação de Pedro na prisão. Foi um número de fiéis amedrontados, desesperados, encurralados. Foi uma igreja sem opções que dobrou seus joelhos naquele pequeno quarto, lá na casa da mãe de Marcos, e disseram: Pai, liberta Pedro de lá. Foi o medo que fez isso com eles. Levou a eles terem uma
fé. Pense bem. A questão não é a gente sentir medo. A questão é se o medo vai nos impulsionar, irmãos, a viver algo sobrenatural. Sobrenatural. Só ter medo da sua família ser salva não adianta. Será que esse medo está te levando a acordar de madrugada e orar quantas vezes for preciso até ver sua família salva? A questão não é só o medo do seu filho morrer na próxima esquina, cravado de balas. A grande questão é se este medo está te fazendo dobrar os joelhos e dizer: Pai, cuida dele, salva ele, liberta ele, visita ele. A grande questão é se isso está nos movendo a ter uma fé. Jesus mesmo disse aos discípulos naquela tempestade: coragem, sou eu, não tenham medo. Ah, pastor, é impossível viver nesta nação, nesse estado, sem medo. Jesus está dizendo para você: coragem, sou eu, não tenho medo. Fui acordado pela minha sogra, irmão. Eu falei: rapaz, que essa porta está caindo aqui, cara. Se é uma maneira terrível de me acordar, me gritando. Eu levantei passivamente, abri a porta. Eu falei: o que foi, mulher? Ela falou: você não está vendo? A TV, o sequestrador. Eu falei: são 8 horas da manhã. Você bate na minha porta falando de sequestrador? Minha mulher está em casa dormindo e minhas filhas também. Ela falou: não, a Bia. Eu falei: ah, sua outra filha, você tem outra filha. Está lá na Ponte Rio, Niterói, a 800 metros. Eu falei: paz. Pensa. Não vai acontecer nada com a sua filha. Fique em paz. Vai dar um jeito lá, fala para ela ficar dentro do ônibus. Mas ela tem muito medo. Tá bom. O que você vai fazer? Ela fica quietinha dentro do ônibus. Quando tudo passar, ela segue. Ou ela volta. Ela estuda em Niterói. E eu falei para ela: fique em paz, não tem medo não, cara. Às vezes, né, irmão, nós somos assaltados. Quando minha cunhada chegou, eu falei: e aí? Ela falou: nossa, está com tanto medo. Irmão, todos nós vivenciamos alguma coisa que quer nos fazer assim: não, você não pode sair de casa. Uma querida irmã ontem disse para mim, operada de câncer, há 3 meses, fui visitá-la, e ela disse: pastor, eu tenho um medo. Depois de 30 e poucos anos casada, eu tenho medo de não ver meus netos crescerem por causa do câncer. E ela falou assim para mim: todos os dias Satanás, ele joga algo na minha mente. Seu cabelo vai cair, você vai ficar feia, você não vai ver sua neta casar, você não vai ver seu neto crescer. Não valeu a pena servir a Deus. Não valeu a pena todos esses anos que você se dedicou, porque agora você está doente e não pode fazer nada. Eu disse para ela: chore, não se ressinta. Ela falou: pastor, tem dias que eu não tenho vontade nem de falar. Mas eu disse para ela, profetizei a cura dela, declarei a cura dela e disse: continue crendo, não deixe o medo prender você. Amém, irmãos? Não deixe. Ah, pastor, os dias são muito difíceis, sim. Jesus falou: coragem, não tenham medo. Moisés não estava diante do mar, tranquilo, dizendo: não, agora coloco o cajado ou não coloco? Não. Eu acho que ele sentiu muito medo antes de cumprir a ordem de Deus. Mas ele o fez, porque aquele dia, aquela situação, impulsionou Moisés a ter um ato de fé,
Que a sua dor faça isso com você. Que a minha dor faça isso comigo. Que a tempestade faça isso com todos nós. Que ela nos tire deste barco. E que ela nos faça enxergar uma coisa. Qual, pastor? Que Cristo está vindo ao nosso encontro, dizendo: sou eu, não tenham medo. Coragem, coragem, outra vez. Coragem, coragem. Que o desemprego impulsione você a sair do barco. Que a falência de tantas coisas impulsione você nesta noite a ter um ato de fé, dizendo: Cristo disse, não tenha medo. Cristo falou, você nunca vai estar só. Eu vou estar com você todos os dias, até que esse século termine, mesmo que você tenha problemas com filhos, com família, com finanças. Cristo disse, tenha paz, sou eu. Os discípulos se trancaram naquela casa. Mesmo depois da ressurreição, eles já estavam trancados naquela casa, por causa do medo. Mas não era naquele lugar que Cristo queria os discípulos. Cristo queria os discípulos em Jerusalém, realizando a obra que Ele os tinha chamado para realizar. Pastor, o que você está dizendo nessa noite? Eu estou dizendo que este lugar onde você se trancou por causa do medo não é o seu lugar. Cristo escolheu você para fazer aquilo que Ele quer que você faça nesta terra, amém? E que o medo não tire isso de você, nunca, jamais, amém? Nesta noite eu quero orar por irmãos que estão enfrentando medos. Medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não realizar, medo de uma mudança, quem sabe? Medo de não ver as coisas acontecer. Eu quero orar por você que diz, pastor, eu estou vivendo essa fase na minha vida. Eu me sinto tão medroso, mas Cristo está aqui para te libertar, amém, irmãos? Queria que os meninos da música viessem. Enquanto cantamos, queria que você que está vivendo esse tempo da sua vida, queria que você viesse também para a gente orar por você. Eu e pastor Marcos Awad, para que Cristo liberte você deste medo, amém? E para que você saia daqui para viver em força, em coragem, em fé. Lembrando daquilo que a palavra diz, Cristo, pode vir, querido. Cristo não te deu um espírito de medo. Cristo te deu um espírito de amor, de coragem, de poder, de moderação. Vem aqui, fica aqui pertinho aqui, pode ficar aqui. Não tenha medo, venha. Não deixe o medo prender você também aí. Não permita que o medo prenda você. Mas você vai sair do seu lugar nesta noite dizendo, eu vou ser liberto desse medo. Você será liberta desse medo que te aprisiona na cama, que está fazendo você perder o sono, que está dominando as suas emoções. Mas nesta noite, por obra e graça do Espírito Santo, você será liberto. O Senhor vai te libertar nesta noite. O Senhor vai te libertar. Venha, você que está vivendo, enfrentando medo, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você nesta noite aqui, em nome de Jesus.